Começar? Bom dia, amados irmãos e irmãs, Ideal Espírita Cristão. Receba de todos nós, irmãos em Cristo, um cordial abraço, um cordial bom dia. Que todos nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para o aprendizado desta manhã de domingo, aonde aguardamos ansiosos o alimento espiritual. Alimento este trazido por Jesus para nos fortalecer e nos tornar melhores a cada dia. Então, nós aproveitamos para, nesse momento, pedir a nossa irmã Iraides, representando todas as mulheres deste mês mariano, para proferir a prece inicial e agradecendo, tia, pela oportunidade de podermos servir nessa seara de amor. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus aqui nesse momento, direcionado a todos nós presentes e os que estão também nesse momento nas redes sociais assistindo o nosso início do Evangelho. Senhor Jesus, estamos aqui para te agradecer por mais um dia, por esse momento de gratidão a todos nós, pelos nossos dias, pelo nosso dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa paz interior, e podermos estar aqui a ouvir a tua mensagem, e para que nós possamos, a cada palavra, sermos direcionados em nossos corações para levarmos um pouquinho do teu conhecimento para o nosso dia. Agradecendo também aos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, nos auxiliando também, a todos os nossos irmãos presentes e os que estão desencarnados aqui entre nós, para que eles possam também terem o seu lenitivo de aprendizado e de conhecimento. Que Jesus possa nos abençoar, nos dando a força, a fé em nossos corações para mais um dia de jornada. Graças a Deus. Então nós convidamos o Chico Martins que possa ler uma página do Minuto de Sabedoria para a gente absorver também essa mensagem de Carlos Torres Pastoril. Tenha fortaleza e ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda, mesmo estando do bem. A estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldade. Continue, porém, não dê ouvido às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Graças a Deus. Obrigado, vovô Chico. É verdade, é tanto que Carlos Drummond de Andrade falou da pedra do caminho. Quem não tem uma pedra no caminho? Mas essa pedra nós podemos fazer dela um altar, um pedestal, e torná-la
útil, importante. Só depende de nós. Então vamos lá. Chega de enrolar. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, como subitem a piedade. E vamos ver o que o nosso irmão Michael disse sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que se lhes aplicai sobre suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, viendes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais! Esse canto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Essa piedade, uma piedade bem sentida, é de amor. E o amor é um devotamento. Essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Consolador prometido, né? Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor de vosso próximo, é a piedade. É essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arrancar simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhes haver enviado um consolador, um apoio. A piedade, meus irmãos, é a melancólica mais celeste precursora da caridade. E é essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Assim disse Michael Bordel, 1862. Graças a Deus. E agora nós agradecemos ao nosso irmão Marquinhos pela presença e o convidamos para iniciar a sua palestra de hoje. Jesus lhe abençoe e lhe ilumine sempre.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É uma enorme honra estar aqui hoje. Agradeço de veras a Eudes, Iraídes e a todos que fazem essa casa pela bondade de nos convidar a um chamamento de um tema que de certa forma tem podido problematizar toda a história da humanidade. E essa é a razão pela qual haveremos de conversar um pouco sobre isso. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma espécie de juntada de informações que consta lá no capítulo 3, onde diz: há muitas moradas na casa de meu pai. E eu fui buscar, e gosto de ser muito analítico, respostas acerca de moradas. O que significa? E claro, a partir do slide que a gente vai começar a iniciar aqui, algumas respostas haverão de brotar de nossa mente, quer seja de armazenamentos de informação dantes adquiridas ou daquela que a gente começa a absorver quanto da prática do Espiritismo. E lá no item 1 diz: há muitas moradas na casa de meu pai, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estageis. Ou seja, isso já dá uma certa conformidade, na certeza de que algum lugar haverá de ser preparado e nós estamos aqui para fazer essa transição dentro daquilo que a gente faz na existência da melhor maneira possível. E é a partir disso que eu convido vocês a participarem comigo desse ato de conhecer Deus pela experiência da ciência e da espiritualidade. Essa é a base pela qual Allan Kardec, muito lá atrás, deu o primeiro passo mais significativo nessa caminhada, quando ele tentou fazer esse ajuntamento, essa interface, e não a separação de dois campos. E a partir daí, a gente começa a debater um pouco sobre isso. Bom, as perguntas, elas surgem desde sempre. Eu, quando comecei a produzir esse slide, eu me lembrava que parecia aquele Globo Repórter, onde diz, está aqui, ó, o que faz Deus? Ou, o que Deus faz? Em que ambiente ele reside? Qual a sua intenção? Por que somos semelhantes a ele? Onde ele se revela? Ele tem forma? Em que circunstância exerce seu poder? Como chegar até ele? Em que segmento religioso ele predomina? Por que a humanidade objetiva buscá-lo? Claro, tem mais perguntas. Vamos ficar nessas. E é claro que certamente dentro do seu subconsciente está sendo processado uma série de informações que haverão já de responder. Mas calma, vamos ao próximo. À medida que a gente for colocando aqui as informações, é importante que a gente seja também impactado por aquilo que diz a ciência e o que diz o Espiritismo. Está lá. Do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, de Deus, vem aquela primeira, mais inquietante pergunta que eu acho que está lá. E é: o que é Deus? Em uma frase, tem a resposta. Alguém, um pouco descuidado, haveria de achar que, por ser pequena a frase, ou a resposta, perdão, ela não teria tanto significado. Pois é, engana-se quem assim pensa. Por quê? Quando você tem aí, acompanhe por favor, porque eu vou acompanhando aqui, que diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema. Aqui já dá para a gente fazer um óbice. Quando eu coloquei suprema em caixa alta e sublinhei, é porque algo tem que ser bem dito. Ou seja, não é uma inteligência qualquer. É uma inteligência não apenas acima da média, é a máxima. E aí continua: causa primária de todas as coisas. Ou seja, sem ela nada haveria de existir. Ponto. E aí a gente vai para a questão 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, vem a resposta: pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência.
E aí, quando eu começo a fazer esse paralelismo entre o mundo da espiritualidade e o da ciência, eu coloco aqui esse primeiro óbice. Bom, pelos estudos da biologia, química e física, a matéria é feita de átomos, substância da qual tudo no universo é formado. Por exemplo, a cadeira que a gente senta, o livro, o microfone que eu estou com ele, os planetas, os seres humanos. Tá, então eu começo a ter uma percepção de uma palavrinha que eu coloquei aqui, ó, matéria. Matéria e átomo. E eu acho que eu gostaria que você seguisse esse meu raciocínio, pode passar, para que a gente pudesse fazer essa compreensão. Mais um item, provas da existência de Deus. Pergunta de número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem. Começa a ser explicado a materialidade da grandeza, da supremacia e da causa primária de todas as coisas de Deus. Está aqui. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Portanto, o homem, nós, haveremos de puxar o freio quando a gente quiser chegar mais adiante. Pergunta 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria, isso está lá no livro dos Espíritos, tá? Ó, íntima da matéria, a causa primária da formação das coisas. Resposta: atribuir a formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito e há de ter uma causa. E qual é a causa primária de todas as coisas? Deus. E aí a ciência começa a dialogar de forma muito importante para chegar ao contato com Deus. Esse contato aqui proposto pelos renascentistas não é à toa. Pergunta 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso. Ou seja, alguém duvidar de que as coisas surgem ao acaso e não provém de uma fonte suprema que é Deus. E a resposta também é: a harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, ou seja, a inteligência superior não se faz pelo acaso. Começamos então a ver que sim, há uma prova da existência de Deus através da ciência. E aí começamos a fazer esse feedback, está aqui, ó, entre a ciência e a espiritualidade. Deus ocupa todos os espaços do que permeia o universo, ou seja, ele é a força eletrostática que existe entre os átomos, origina a combinação da qual a matéria é feita pela condensação da energia envolvida. E qual é a energia envolvida aqui? Seria a energia do amor. Se a gente emite através do nosso pensamento essa frequência do amor, se é uma energia negativa, essa estrutura atômica, ela haverá também de ser remodelada, e a gente vai provar já já o que eu estou dizendo. Para a física quântica, que é uma física que estuda o mundo subatômico, através da ciência, existe uma substância amorfa que permeia todos os interespaços do qual tudo é feito. E a ciência começa a chegar perto para dizer, sim, é Deus. Consciência suprema de todas as coisas, Deus está onde tudo já existe, no campo eletromagnético de infinitas possibilidades. Mais um. Tudo que existe é formado de átomos. É claro que alguma vez na vida a gente já estudou isso lá em química, Dalton, Thomson, eu não vou me detalhar sobre isso. O primeiro modelo, que é o bola de bilhar, propunha, por exemplo, que esse átomo ele seria indivisível. O tempo foi passando e partículas como elétrons, como prótons, nêutrons foram sendo descobertos. E hoje o modelo de Schrödinger é o modelo da nuvem eletrônica. Esse aqui é o modelo de acessibilidade através do pensamento. Sim, quando a gente pensa positivamente, nossas células, elas reagem, elas são muito reativas ao nosso pensamento. Quer seja positivo,
quer seja negativo. Não é à toa que pessoas que adquirem, por exemplo, doenças psicossomáticas, pessoas que chegam a ter um câncer, por exemplo, está provado, tanto pela ciência quanto pela espiritualidade, que tem tudo a ver com a forma com que o nosso pensamento está produzindo essa doença. Por exemplo, sentimentos de raiva, vingança, amargura, ressentimento, elas produzem doenças que alteram essa estrutura aqui do átomo, e uma vez essa desordem acontecendo, haverá de produzir efeitos muito impactantes. E aí, o átomo, quando se junta vários deles, forma moléculas, ao conjunto delas, células. É aqui onde pode haver uma hecatombe, a pessoa adoecer pela energia circulante aqui e atingir as células, que atinge tecidos, órgãos, sistema e, por conseguinte, todo o organismo. Traduzindo sobre frequências no cotidiano, a gente recebe, por exemplo, na nossa casa, frequências de antena de TV, de rádio. Está aqui, a frequência do rádio, do micro-ondas, do infravermelho até raio gama. Veja que tudo isso, como eu estou balançando aqui, isso aqui é uma frequência também. Emite isso. Por exemplo, eu vou escutar rádio. Vou escutar a radiodifusora, por exemplo, de Cajazeiras. Eu sei que a frequência lá é AM, a frequência 1070. Não há possibilidade de eu colocar uma frequência de FM e querer sintonizar um AM. Ou mesmo no AM, sem ser 1070. Onde é que eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer é que é o nosso pensamento que colapsa a matéria e que produz o resultado que você deseje ou não. Por isso que o nosso pensamento ele tem que ser, como foi dito por Jesus, monitorado, ou seja, orai e vigiai, para que sim, você não possa padecer sobre isso. Atributos da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Resposta: de algumas sim, o homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, se elevar, sair desse estado, que eu diria, de normalidade do coletivo, tá certo? E não procurar entender que o pensamento, ele é um campo de atração eletromagnética, que se você vibrar positivo, na vibração, o pessoal que trabalha aqui nesta casa diz, vamos vibrar. Esse ato de vibrar, que eles têm essa percepção, essa sensibilidade, eles já sabem, por exemplo, como o Salles disse agora há pouco, comunicando a Iraíde, que eles viram, nós não. Então, essa sensibilidade, ela é adquirida pela vibração. E quando eu vibro positivamente, eu vibro na saúde, na paz, na harmonia, no equilíbrio, na felicidade, no amor, na empatia, otimismo, fé, perdão, resiliência, compreensão, altruísmo, confiança, prosperidade e mais o que você quiser colocar. E o contrário disso? Pois é, esse é o grande problema, é o remédio contra. Se eu penso negativo e vibro assim, eu vou atrair o que para a minha vida? Está lá, doença. Se eu vibro no ciúme, você sabe o que é que o ciúme pode provocar na sua vida. Se você vibrar na mágoa, inveja, vingança, ressentimento, ódio, desarmonia, depressão, vitimismo, reclamação, infelicidade, dúvida, pessimismo, medo, vícios, tristeza, fracasso e por aí vai, isso, acreditem, hoje é diagnóstico para a doença. Quando alguém vai procurar um cardiologista que está com aperto no coração, quando alguém vai procurar um psiquiatra porque está com ansiedade elevada, com certeza esse pensamento aqui está vibrando de forma negativa. Ok? Bom, e aí o que a gente pode depreender disso? Pegando lá no Evangelho. Deus, Jesus, revelação no Novo Testamento. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O que fazer para ser puro? Existe uma proposta dentro do próprio Evangelho que é seguir, como Jesus disse, o exemplo das crianças. Sede como elas e haveremos de sim sermos puros. E estar nesse campo vibracional de pureza nos permite ter saúde.
Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Eu sou manso? Cada um reflita e pense. Quando na casa da gente alguém deixa, olha que coisa simples, uma garrafa que está faltando um dedinho para secar de água, tira da geladeira, deixa sobre a mesa e não enche, e você vai beber e ela está lá, o que é que dá vontade da gente fazer? Não precisa dizer, né? Então essa mansidão, ela se apresenta nos pequenos gestos, até nos grandes. Porque se perdoardes, olha aqui a condição, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Está diretamente proporcional aqui à condição. A vós. E aí eu pergunto, eu me perdoo e perdoo a outrem pelo que faz com a gente? Eu já vi aqui palestra dos irmãos que aqui fizeram, que demonstraram que esse ato de não perdoar gera, como o Salles disse em outro momento, que eu acompanhei, obsediamento. A pessoa que fica no estado irritadiço, ele abre a frequência para que esse campo aqui, ele possa ser ocupado por uma entidade que vai deixar muitos problemas na pessoa. Outro item, não julgueis para não sejais julgados. Eu julgo as pessoas pelas falhas e também, olha que coisa interessante, a mim mesmo, porque quando a gente fala de julgamento, só pensa mais no julgamento do outro. Mas quando eu me acordo, que olho no espelho pela manhã, eu olho para aquele reflexo, será que aquela pessoa está sendo agradável naquele dia? Porque nós somos um efeito gangorra, tem dia que a gente está mais para cima, para baixo, e isso é da naturalidade humana, tá bom? Universo, está lá em João capítulo 12, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Aí vem aqui a pergunta. Onde? Na frequência de nosso pensamento e nas ações praticadas na existência pretérita. Isso é fundamental para localizar você no universo. É para nosso lar, é para um estado umbralino, é para onde que a gente vai? É para onde nosso pensamento e as nossas ações estiverem direcionadas. Caso contrário, nós haveremos de fazer experiências não tão agradáveis. E se lembrar um pouco da terra, inclusive. Paz é outra coisa que me chamou a atenção e eu gostaria de dividir isso com vocês. Quando a gente encerra a palestra, que quem está comandando aqui a mesa diz, vamos agora ao passe. É importante que quem não sabia ainda o que é passe, possa compreender o que significa e que medicamento terapêutico preventivo é o passe. Então vamos lá. O passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa a outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. E eu trago já de forma didática uma imagem para que a gente possa perceber melhor ainda esse conceito. Outro conceito que está atrelado diretamente ao passe é a doação ou esforço de transmitir para o outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física e ou mental que decorre da falta dessa energia. E aí, está aí, de forma bastante didática, por exemplo, o passe. Nessa figura aqui, a gente percebe que o passista que está aqui ao meio, a gente quando senta ali, está recebendo esse fluido eletromagnético, mas também o passista está recebendo esse fluido. Ou seja, a própria palavra diz, está passando essa energia. Ele recebe e passa. E isso torna o nosso perispírito como se fosse um alvejante. Ou seja, vamos dar uma limpada nisso aqui e a gente se prepara para a semana, digamos assim, já que hoje é domingo, né? Então, qual é a finalidade desse passe? Auxiliar a harmonização física e psíquica, substituindo os fluidos negativos pesados por fluidos benéficos,
Equilibrar o funcionamento de células, olha isso, de células. Ah, mas eu não estou doente. Calma, muita calma nessa hora, você não sabe. E se você tomar um passe é melhor do que tomar uma dipirona depois, tá? Então, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados e ainda promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica que garantem um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Ou seja, se tiver uma perturbação pela qual você está com ela, inclusive até agora, é muito provável que ao tomar o passe você possa sair daqui com um estado emocional, vibracional muito mais elevado, em razão dessa assistência que a gente tem aqui na Casa Espírita. Outro fato também que merece destaque é a água fluidificada. Ela é sim um remédio também. Como disse Emmanuel, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, que é importante que seja feito aqui, que a gente tome depois, mas que a gente também possa fazer essa transmutação de energia quando a gente vai beber nossa água. Na nossa casa, imprimir sobre o copo, sobre a água, palavras e sentimentos de amor, de saúde, de paz, e sim, a ciência comprova, por empirismo, de que isso modifica a estrutura molecular da água e a gente recebe, sim, uma ajuda bastante significativa daquilo que a gente está emitindo nas moléculas de água. Vamos a mais uma? Cirurgia espiritual à distância, transferência de energia curativa. Ah, Marcos, eu não acredito. Tá, pois acredite. Tenho testemunho porque meu pai fez. Eu fui atrás de que ele fizesse essa cirurgia há pelo menos uns 8 anos atrás e tive contato com a amiga espírita Sônia, lá de Cajazeiras, e ela me indicou em uma casa no Rio de Janeiro. Fizemos o contato e toda a preparação foi feita e acreditem, a melhora foi significativa, inclusive cortes onde ele tinha problemas de artrose no joelho de aproximadamente 2 centímetros foi percebido por mim no dia seguinte. Não houve absolutamente nenhum vazamento de sangue, nenhuma dor, e as queixas de artrose, que ele tomou várias aplicações, desapareceram à medida que foi feita essa cirurgia espiritual. E por que não tem distância? Porque o universo cósmico é energético. À medida que você pensa em alguém, é muito provável que o seu pensamento chegue naquela pessoa e que de repente, às vezes, alguém liga para você. E foi a conexão do pensamento através dessa frequência. Oração. Pergunta 659 diz: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Só que tem um detalhe: acreditar que já recebeu. O Evangelho diz que quem mais tem, mais será dado. Se você tem mais gratidão será concedido. Se você é mais reclamão, mais reclamação você vai ter durante a sua vida. Ok? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente, ou seja, atenderá. Depois a gente vai explicar isso aqui à luz de outra ótica, tá bom? João 14,12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também, isso aqui é interessante, né? Fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aí a pergunta é: quem acredita nisso? Ah, Marcos, eu acredito em Jesus. Bacana. Eu acredito em Deus. Bacana. E Jesus disse lá: se você acreditar, você fará as obras que ele faz e fará ainda maiores. Isso é um grande desafio, a gente poder colocar em prática aquilo que a gente aprende. Imaginação e meditação também são formas de oração e de encontro com Deus que precisa ser feito diariamente. Vamos lá? Então, uma reflexão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O eu sou é o co-criador, ou seja, porque nós somos o próprio Deus, nós somos a centelha divina, nós carregamos isso. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem vê Cristo vê o Pai. E Jesus traz um grande achado que precisa que a gente coloque em prática, quando ele diz: vós sois deuses. Que coisa é essa? Como é que eu sou Deus? Isso é muito provocativo. E precisa de muita fé, sim, mas precisa de muito autoconhecimento, para a gente saber que a gente carrega essa centelha aqui, que a gente é co-criador de nós mesmos através do nosso pensamento. E por isso eu vos digo que todas, e não apenas algumas, todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. E Jesus ainda diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu... Está aqui, ó. Eu estou provando, veja, que eu estou indo da espiritualidade, que está no Evangelho, que está no livro dos Espíritas, para a ciência. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, imagem do telescópio James Webb sobre o universo. Está aqui, ó. Pode mais uma? Isso. Ó, isso aqui é a mais recente imagem. E quando a gente percebe essa imagem e vê uma imagem de ressonância magnética dos neurônios, tem uma similaridade muito forte. Isso aqui é exatamente a energia que pulsa no universo. Se a gente soltar um pontinho desse aqui, em qualquer desse espaço, a gente vai possivelmente ter uma das moradas que a gente pode habitar. Portanto, quando alguém diz que não acredita em Deus, e se for da ciência, precisa estudar um pouquinho mais para entender a pequenez dele, né? Vamos a mais uma. A escala de Valkins mostra o campo vibracional. Por exemplo, quando eu opero a 20 Hz, que é uma baixa frequência e a menor de todas detectada, eu estou na vergonha. Quando a gente tem vergonha, a gente está um O, ou seja, nós estamos na mais baixa frequência vibracional. E aí, subindo essa escala, a gente vai ter aqui: culpa em 30 Hz, apatia 50, tristeza 75, imagine que o máximo vai chegar a 1000. Quando a gente está triste, a gente fica ancorado exatamente nisso aqui, que pode levar ao quê? Depressão, problemas muito graves na gente. Quando eu opero na frequência do medo, eu estou a 100 Hz, eu estou com ansiedade, enfim, desejo 125, e aí vou subindo, raiva, orgulho, é exatamente aqui, na coragem, que a gente começa a produzir a grande virada. Ou seja, eu vou operar em 200 Hz e eu começo a fazer afirmações positivas, neutralizar esse campo vibracional e trazer para mim confiança, desapego, disposição, aceitação, que você vai vibrar na faixa do perdão, razão, e aí a gente chega até o estado de claro, de iluminação. Aqui é para seres como Cristo, Buda e outros, tá? Quando a gente opera nessa frequência aqui do ego, que eu saio da vergonha até o orgulho, eu me arrebaixo e minha frequência fica bastante baixa e eu estou muito propício a ter doenças. Isso é a ciência provando. Como o universo funciona? Está aqui, quem quiser, dá uma pesquisada e aqui está o seu campo vibracional. Marcos, eu preciso me curar de algum problema, de dor. Vai lá no YouTube, por exemplo, e coloca essa frequência aqui, coloca um fone de ouvido, vai escutar, que tem tudo a ver para melhorar seu campo vibracional, ok? Vamos a mais uma. O magnetismo do banho, segundo André Luiz, com o nosso querido Chico. Um chuveiro pode ser também um local importante para que nós possamos, ao tomar o banho, fechar os nossos olhos e imaginar recebendo esses fluidos positivos para que faça não essa nossa limpeza, nossa higiene do nosso corpo, matéria, mas do nosso espírito. Está aqui, o chuveiro seria como um médium da água e dele sai um fluido que vivifica o corpo. Poder-se-ia vincular o banho ao passe e ele poderá ser uma transfusão de energias eletromagnéticas dependendo do modo pelo qual nós
pensamos enquanto nos banhamos. Então, tudo reflete ao pensamento, tá bom? Vamos a mais uma. Mas Jesus disse, e aqui é outra coisa que me chama a atenção muito, por isso que eu fui pesquisar para encontrar ressonância entre espiritualidade e ciência. Alguém me tocou, diz o texto, pois eu senti que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Todos nós sabemos da questão da história da mulher hemorrágica, né? Hemorroísa, enfim. Mas aqui tem uma coisa interessante. Saiu de mim poder, ou poder de mim saiu. E qual é a explicação que a gente pode depreender disso? Que pelo senso comum se enxerga todo o ato que está aqui no Evangelho pela cura da fé. Porém, tem algo revelador neste versículo, qual seja, que saiu de Jesus poder, que se refere à energia acumulada em um espírito de tamanha iluminação. Então, ele não percebeu pelo toque, mas ele percebeu pela energia que desprendeu dele e que de forma instantânea gerou a cura. Então, é uma frequência energética. Por exemplo, Mahatma Gandhi tinha uma frequência energética que chegava a 300 quilômetros, quem já chegou a falar sobre isso. Mas agora, como nós não temos tempo, não vamos adentrar nesse campo. Bom, ciência e espiritualidade. Greg Braden, que escreveu A Matriz Divina, eu vou ler só o que está de verde, em questão do tempo, tá? Ele diz que todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque quando eu colapso o meu pensamento, eu posso conquistar o que eu desejo. O Atlas, do livro A Ciência para Ficar Rico, ele diz que a imagem mental em seus pensamentos, a partir da gratidão a Deus, ao Supremo, é capaz de formar aquilo que você deseja. Rhonda Byrne, no livro e no filme O Segredo, ela diz, sua mente tem o poder de fabricar a realidade. Você tem que se conectar no que você quer e não no que não quer. Se alguém vem para cá buscar alguma ajuda espiritual e fica manejando o seu pensamento na doença, na mágoa, no rancor, não tem como você modificar, porque você está pensando no que você não quer em vez do que você quer. Ok? Augusto Cury, ele tem 5 livros que falam da análise da inteligência de Jesus. Eu vou só nomear, tá? Eric Peel, esse cara que descobriu a reconexão, onde todos têm a mesma energia. E eu diria a você que eu já fiz uma sessão de cura reconectiva e um cara que trabalha com isso estava em São Paulo e eu na minha casa senti, inclusive essa semana eu acompanhando um que faz essa prática ao vivo, ele fez lá e eu e minha esposa Dani em casa sentimos essa onda eletromagnética passando pela gente. Quem quiser testar, procura depois ou então me procure que eu lhe passo, tá? Nikola Tesla, o grande gênio da humanidade, ele mostra como aumentar a energia para a humanidade. Os segredos do universo, segundo ele, você só adquire se você pensar em termos de energia, frequência e vibração. Louise Hay, que tem aí um livro Você Pode Curar a Sua Vida, olha o que é que ela diz. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Ok? Neville Goddard, do livro Despertar da Consciência, ele diz que a imaginação é o começo da criação. Outro cientista metafísico, que é o Joseph Murphy, do livro Poder do Subconsciente, ele diz que o nosso subconsciente é uma máquina de gravar e de reproduzir o pensamento habitual. Lauro Trevisan, eu vou só passar, tá? Rossandro Klinge, no livro Alto de Perdão, e aqui tem, fonte de nosso embasamento, o livro dos Espíritos, que responde aquela pergunta de Deus, que é a causa, é a inteligência suprema e a causa primária, e no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, o amor é de essência divina, e todos nós carregamos a centelha de Deus. Pode passar? Resumindo tudo isso, assumir que eu sou é aceitar a presença da inteligência infinita em nós, que o pensamento emite uma frequência energética que cria a realidade. Não há presente, passado nem futuro separados. Tudo está entrelaçado no emaranhado quântico, que é o próprio Deus, que é o campo de infinitas possibilidades. O perdão como cura para o corpo, a oração passe o universo como sendo Deus em ação,
limpar os sentidos para que seja receptivo aos processos de cura. O Espírito habita diversas moradas, como eu já disse, e também orai e vigiai os nossos pensamentos. Livro dos Espíritos, pergunta 779. O homem possui em si força de progredir? Volta aquela. Não é senão o produto de um ensinamento? Aí a resposta vem. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E aqui eu deixo a pergunta. Aqui, nesta casa, recebemos instruções para o nosso processo evolutivo? Aí fica com cada um a resposta, tá bom? E aí, pesquisando lá no YouTube, eu fui assistir essas palestras, que é muito bom assistir tudo de novo. Tá lá, @Casa Espírita IEC. Salles, quando falou lá na palestra sobre o poder da fé, ele sempre diz, isso é forte. Quando ele estiver aqui, que Salles disser, isso é muito forte, pode prestar atenção. Eu até se ajeito na cadeira. Ele falava sobre os obsessores e a perseguição de alguém que o prejudicamos. E aí o pensamento ainda está nessa frequência. E aí também ele falava da persistência, quando a mulher que sofria do fluxo sanguíneo, a fé e a cura. Michelangelo aqui, na palestra Pai, o que deseja que eu faças, ele trata dos bem-aventurados e o que Deus deseja que nós sejamos. Chico Martins, na recente palestra que fez sobre o poder do silêncio, ele nos indagava sobre a ação de silenciar as nossas emoções no momento de raiva e também interiorizar-se serve para nós de autorreflexão dos nossos atos. Geraldinha, quando esteve aqui, me chamou também a atenção, porque ela propôs que, na palestra do Espiritismo, que a gente pudesse se utilizar de um Pentateuco Espírita, que é uma leitura para que seja um embasamento, para que a gente tenha, inclusive, fortalecimento na doutrina, que é o livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. E ela também chama a atenção para a importância da leitura. Itaiana, sobre o poder transformador do Evangelho, ela fala sobre o modelo moral e transformador como ética para o ser humano e o despertar para uma vida edificante. Daniel Nunes também falou sobre um tema importante, Segue-me Tu, e aí ele explica, né, que nada é por acaso e a importância dos ensinamentos de Jesus, tendo ele como modelo. Fábio Júnior, na fé religiosa, ele faz a distinção entre a fé cega e a raciocinada e a dificuldade de recolocação do ser humano na linha de Deus. Rita de Cássia, sobre uma reflexão sobre a mulher e o espiritismo, ela refletiu sobre o respeito, o amor e a assexualidade do espírito. Isso é muito importante. E também as mulheres importantes da doutrina que ela citou naquela oportunidade. Sara Fernandes, tratando de recomeços, ela falou sobre a questão do luto, também do trabalho, e a Leonora analisando o caráter da chaga que o egoísmo provoca em todos nós. Aqui são os livros que eu tive que procurar ler e estudar para a gente poder trazer todas essas informações. E aí, o que ou seja, Deus é. Dependendo de tudo isso, a gente começa a ter uma interpretação um pouco mais analítica e com espiritualidade muito mais elevada, para dizer que Deus é energia, frequência, vibração, pensamento positivo, criador de tudo que há, perdão, esquecimento, paz, mansidão, felicidade, compreensão, iluminação, comprometimento, confiança, ajuda, gratidão, poder, livre-arbítrio, disciplina, ciência, inteligência suprema, amor, caridade, é o eu sou. Deus é você. Mais uma? Agora você é capaz de responder, como eu disse, aquelas questões que a gente lançou no início dessa palestra. E aí, claro que eu deixo que cada um faça a sua menção. O que Deus faz? Aí está contigo, tá bom? Em que ambiente ele reside? Aí está contigo. E por aí vai. Mais uma. Mensagens, e aí a gente já está encaminhando para o encerramento, para serem praticadas para a nossa própria evolução.
Chico Xavier disse: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração, largar o passado e perdoar a ignorância alheia. Mais um. Allan Kardec disse: o esquecimento completo das ofensas é próprio das almas, das grandes almas. Chico ainda disse: centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifício. É o que a gente mais vê, gente doando tudo que é coisa material, mas isso aqui está preso no perispírito dele. E aí ou faz essa reforma ou já era. André Luiz está aqui, ó. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. E em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E aí, Kardec cunha essa frase no livro A Gênese, que para mim é fantástica. Se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. E é isso. Nós convidamos o nosso irmão Marquinhos a continuar na mesa. Nosso irmão Chico. De uma gratidão imensa. Tanto conhecimento em uma única manhã. Então, nós só temos a expressar nosso sentimento de gratidão ao nosso irmão, renovar o convite para que possa preparar outras similares, que nós estaremos aqui, Marquinhos, para aprender contigo, e deixando uma observação. Tudo que nós fazemos tem alguém observando, sabe, Yuri? Olha o que ele observou, olha o que ele trouxe, o que eu nunca imaginei que alguém da plateia pudesse fazer isso. Imaginei. Parabéns, Marquinhos. Eu quero aqui uma abertura que ele fez quando falou de Deus, dos atributos de Deus, tá? E só para enriquecer mais ainda, os principais atributos de Deus são onipresença, fica presente em todos os lugares. Onisciência, tem ciência de tudo. Infinito, não tem fim. E tantos outros, são mais de 10 os atributos de Deus, mas esses 3 são os que me chamam mais atenção: onisciência, onipresença e infinito. E também tem um quarto que é onipotência, tudo pode, tá? Então esses são os que nos chamam mais atenção, e eu quero levar para os nossos irmãos de que Deus é tudo isso, e que quando Jesus diz de forma afirmativa: vós sois deuses, ele está falando da criação mais significativa do Pai, que é o espírito humano. É tanto que a definição de espírito, Marquinhos, é o PIU, princípio inteligente do universo. Eu uso esses termos para gravar. Princípio inteligente do universo. Então, se Deus, como ele mostrou, é a inteligência do universo, nós somos isso. Mas, vírgula, dependerá das condições que aqui nos foram apresentadas. Deixo para a nossa reflexão. E profiro a prece final, para que nós possamos passar para a próxima etapa, que é o passe magnético, esclarecendo que
a nossa casa espírita usa o passe misto, Marquinhos, que é aquele que recebe o fluido animal e o fluido espiritual juntos. Que inclusive, posso até dar uma informação, o tempo ainda me permite, que na nossa casa irmã, nós fomos informados de que dezenas de pacientes foram curados de cânceres que estavam iniciando lá no perispírito, pela falta de perdão, é bom observar, só com o passe magnético e a água fluidificada. Então, se puderem, participem do passe. É o único remédio gratuito e eficaz que Jesus nos oferece nesse momento. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer infinitamente a Deus por nos proporcionar momentos como estes, por nos permitir a vida, que a sua centelha de amor nos conduza também. Agradecer a Ti, ó Jesus, por tamanhos ensinamentos, por sacrificar a sua própria vibração maior para estar entre nós e nos trazer esses exemplos de amor, de bênçãos, de caridade, de fé. E que nós ainda na nossa tamanha ignorância não aprendemos a colocá-los em prática. Mas um dia nós te prometemos, Jesus, que abraçaremos a todos e uníssonos numa grande missão de amor. Estaremos juntos a Ti, na morada que Tu prometestes para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Que os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje por motivos diversos, também possam receber nesses instantes as energias curadoras do Teu santo olhar, harmonizadoras e tranquilizadoras do manto da Virgem de Nazaré, de forma que possamos ter uma semana diferente, melhor, mas produtiva, harmoniosa e iluminada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para o passe.